Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, me dá essa moral, se inscreve aí para que possamos chegar na marca de 1 milhão de inscritos. Porque aqui é Vasco da Gama e somos mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora. Já quero deixar meus agradecimentos à SB, que é a Estúdio Beleza que Acalma, que fica situado em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro. Vamos de conteúdo porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina. E hoje não é diferente. Quarta-feira de cinza para o torcedor vascaíno. Estamos boladão porque o Vasco perdeu ontem na Copa Sul-Americana e está com a corda no pescoço. E precisa vencer o Melgar em São Januário no dia 27 para que possamos passar para a próxima fase. Porém, teremos que encarar o play-offs, que seria encarar o terceiro colocado da Copa Libertadores. Então, galera, a situação para o Vasco se complicou. Era tudo que eu não queria, passar, né, como segundo lugar, para poder evitar dos jogos. Mas, infelizmente, temos que encarar esses dois jogos aí e também temos que encarar o Melgar aqui em São Januário e passar por ele. Só interessa a vitória, não tem como. Empate, o Vasco não se classifica, porque o Melgar já está com 7 pontos e o Vasco está com 5. Se empatar, o Vasco vai a 6 pontos e o Melgar vai a 8. Então não interessa o empate, nos interessa apenas a vitória para que possamos ir para 8 pontos e passar o Melgar e aí então ficar em segundo lugar e encarar o playoffs, né, que vai vir o terceiro lugar da Copa Libertadores. Mas temos que fazer o dever de casa direitinho e não querer ultrapassar a fase. Então a primeira fase é passar do Melgar, a segunda fase é encarar o playoffs. Mas temos que ser otimistas de que o Vasco em casa é muito forte, que a torcida comparece, é hora da galera se unir, não é hora de protestar, não é hora de xingar torcedor, não é hora de xingar os jogadores, não é hora de xingar técnico, ninguém. O momento agora é de apoiar o time para que a gente possa passar dessa fase e o Vasco continuar na Sul-Americana, até porque você vai recebendo valores para poder estar avançando de cada fase. Isso ajudaria muito aos cofres do Vasco da Gama e até mesmo chegar aí na semifinal, numa final, né? Tudo depende. Futebol tem dessas coisas, então a gente não podemos desistir do campeonato agora. Eu sei que alguns influencer, alguns youtubers tá querendo que o Vasco saia da Copa Sul-Americana, mas não é o meu pensamento. Eu quero que o Vasco fique na Copa Sul-Americana, quero que o Vasco continue na Copa do Brasil e que o Vasco vá bem também no Brasileirão, mas temos que torcer que em junho, né, na janela, na próxima julho, né, eu acho que é julho, a próxima janela que vai se abrir, o Pedrinho, né, a gestão do Pedrinho possa estar fazendo contratações e que o Diniz possa estar colocando isso na cabeça dessa gestão e que o Diniz venha fazer a sua lista de atletas que ele gostaria de que viesse para o Vasco da Gama, que venha para o Vasco da Gama, para que ele possa implementar a sua forma de jogar, que é a saída de bola desde o goleiro até o ataque do adversário. Mas para isso o Diniz vai precisar contratar e contratar bem, para que os atletas, né, os jogadores possam compreender a sua forma de jogar e assim acertar o time de uma forma que a gente não consiga estar sofrendo o que nós estamos sofrendo. Já estamos 9 jogos sem ganhar, galera. Então é muita coisa. O Vasco está numa situação muito delicada, muito difícil, mas como eu já te falei, eu não acredito que esse elenco seja todo ruim, não acredito que o elenco seja, né, como muita gente está falando, eu não gosto nem de falar essa palavra, porque eu dentro de casa eu prefiro não ficar usando palavras ruins. Então eu acho que o elenco é bom, o elenco tem tudo para poder sobressair, poder jogar. Não posso falar para vocês assim, é o elenco campeão, mas também não é o elenco de estar jogando da forma que está jogando. Eu acho que o psicológico está batendo muito forte em cada jogador, a forma que a torcida também está lidando, vaiando, zoando, né? A mídia batendo e todo mundo xingando, todo mundo falando, isso afeta muito a cabeça do jogador, afeta a cabeça do técnico.
querendo ou não, fica todo mundo pressionado, querendo uma vitória para poder agradar a torcida e acaba que essa vitória não vem. Então precisamos aí de paciência. Eu sei que o torcedor vascaíno não tem paciência, até porque já se esgotou, mas como eu também já falei e repito, e vou ser chato sempre com isso, até porque culpar os atletas que estão chegando hoje para poder jogar é muito fácil. Na época, lá atrás, lá, ninguém condenou o que o Jorge Salgado fez, ninguém condenou o que o Osório fez, ninguém condenou o que o Campelo, o que o Adriano Mendes, Duque Estrada, ou seja, então é muito fácil, cara, condenar um atleta novo, condenar o técnico novo, e o Vasco vai ser sempre ser assim. A gente vai condenar técnico, vamos condenar jogadores. Mas quem trouxe essa situação desastrosa para dentro do Vasco da Gama está vivendo bem, cara. Está comendo bem, está rindo, vai para São Januário, fica na tribuna de honra. Quando sai, vai para a roda de samba, canta, brinca. O cara tá sorrindo. E ele que botou o Vasco nesse lamaçal. E agora o cara tá bem, pegou o dinheiro dele de volta e ninguém fala nada, cara. Mas querem bater nos jogadores, querem bater no técnico. Então bater no técnico, no jogador, é muito fácil, pô. Bater em quem fez o que fez, ninguém bate, o torcedor não bate. A gestão tá aí, temos que cobrar agora. Pedrinho, não sentou na cadeira, irmão? Tem que ser cobrado. Tá fazendo besteira? Tem que ser cobrado. Ah, eu tô botando o amigo, é o filho do amigo para trabalhar. Mano, que porra é essa? Isso é Vasco, cara. Isso não é empresa particular tua. Então a gente tem que cobrar isso, cara. Pedrinho não pode achar que eu vou botar fulano, vou botar ciclano, porque eu sou o presidente, não, pô. Ele tem que botar pessoas qualificadas, pessoas que estão prontas para poder ajudar o Vasco da Gama, e não pessoas que simplesmente ele acha que pode ajudar o Vasco da Gama e porque é amigo, porque é parente, porque é conhecido. Não é dessa forma, cara, que funciona. Não é dessa forma que se vem a gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama, da grandeza do Vasco da Gama. Tá na hora da torcida acordar, a torcida despertar para esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, os torcedores não querem saber da gestão, não querem saber da parte burocrática, não querem saber de como funciona o Vasco de dentro para fora. As pessoas só querem saber entre as quatro linhas. O que funciona dentro das quatro linhas é o que me interessa. Se o time vai bem, eu vou aplaudir. Se o time vai mal, eu vou vaiar. E eu vou cobrar, vou protestar, vou meter pedra no carro de jogador, vou tacar pedra no ônibus. E se isso funcionar, cara, o Vasco não estaria onde está, até porque isso tudo já foi feito e o Vasco desceu para a Série B. O Vasco já foi rebaixado várias vezes e todo mundo protestando. Então, cara, como eu já falei, não funciona protestar contra jogador e contra técnico. Vai funcionar quando a gestão começar a ser pressionada. Sentou na cadeira do Vasco, meu irmão, ficou confortável, o time tá fudido. Agora, sentou na cadeira do Vasco, meu irmão, o presidente não ficou confortável, aí as coisas vão começar a mudar. Todo mundo que senta na cadeira do Vasco senta e fica confortável. Porque não tem cobrança, pô. E se não tem cobrança, eu posso gerir o Vasco da forma que eu achar bem melhor. No dia que a gente começar a cobrar presidente e ele falar, mano, para mim não dá, vou abrir mão, que sente outro na cadeira, porque essa cadeira aqui é pica, filho, não dá não, é muita pressão. Aí vagabundo vai começar a sair, filho. Agora você vê, tem, aqui ó, Edmundo querendo ser presidente. Porra, qual é a estrutura que Edmundo tem de gestão? Cara, quem pode ser presidente do Vasco da Gama? Vou ser sincero com vocês, é o que eu penso. Quem tem faculdade, vamos começar por aí, parceiro. Primeiro você tem que estudar, você tem que ter uma faculdade. A faculdade de quê? De gestão, administração, contabilidade, economia, tem que saber gerar crise, tem que ter pelo menos aí um curso, sei lá, capacitação de gerar crise, você tem que ter pelo menos ter feito um curso aí na UEFA, você tem que estudar, cara, tem que ser inteligente. Não vem achar que, porra, a mesma falácia do Pedrinho, não. Eu não preciso entender de futebol, eu não preciso saber de gestão. Eu tenho que me cercar de pessoas que sabem. Não, irmão, você tem que saber. Você tem que saber, porra. Até para você entender o que você está fazendo. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo para que qualquer um não venha no meu ouvido falar besteira, falar lorota, e eu vou lá e assino. Vem um, fala besteira, fala lorota, eu vou lá e assino. Porra, tu não sabe nem o que tu tá assinando, cara.
Porque você já falou, eu não preciso entender. Precisa entender sim. Você tem que entender para você não sair assinando um monte de merda da forma que você está assinando, cara. Então, a gente tem que parar com essa porra de ficar achando que tem que botar ídolo na cadeira do Vasco. Então, Edmundo é ídolo, vai pra cadeira de presidente. Porra, pra ficar mais rico? Aí vem agora a porra de um Zé Colmeia. A porra do apelido do cara, irmão, Zé Colmeia. Porra de nome é esse? Que apelido é esse? Um cara que fica na internet o dia todo discutindo com torcedor, discutindo com gestão, discutindo com pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama. Um cara que não sabe nada de gestão, irmão. Não sabe nada. Leigo, burro. Sabe das coisas dele aí, cara. Não sabe o que é gerir um clube, não, cara. Não estudou, não fez nada para poder estar sentado na cadeira e quer se candidatar, porra. Aí tu vê, olha o nível de candidato que o Vasco da Gama chegou, gente. Edmundo, sabe porra nenhuma, apelido animal. Edmundo Animal, o apelido do cara. É ídolo do Vasco, vou votar. Vota, porra, aí você vai ter o Vasco que você tem. Ó o outro, Zé Colmeia. Porra, do cara que só vive babando ovo de jogador, né? Na década de 90, só vivia babando ovo de Romário, vivia babando ovo de todo mundo aí de jogadores. Cara que só vive mentindo, dizendo que faz e acontece pelo Vasco da Gama. Porra, só vive no meio de discussão, de briga. Tu acha que esse cara vai trazer a harmonia de volta pro Vasco da Gama? Não vai, irmão. Mas o nego quer votar porque o Zé Colmeia é amiguinho. Pô, é meu amiguinho. Amiguinho, porra, que porra dessa de amiguinho, gente? Não tem que ter amiguinho na porra sentada, não. Quem senta ali não tem que ser meu amigo, não, porra. Quem senta ali tem que ser profissional, irmão. Eu quero profissional sentado, que o cara venha ter um currículo. O cara tem que ter currículo de gestão, o cara tem que ter currículo, pelo menos aí, de economia, de administração, saber gerar crise. O cara tem que ter, pelo menos, cara, cabeça para poder fazer as coisas, porque foi assim que o Bandeira de Melo tirou o Flamengo da merda da onde o Flamengo tinha, porque o Flamengo estava atolado de lama. E o Bandeira de Melo entrou, mas puxa o currículo do Bandeira de Melo, irmão. Quem é o Bandeira de Melo? Antes de você votar em Edmundo, em Zé Colmeia, em João da Padaria, antes de você votar nessas merda, em jogador ídolo, você procura saber, cara, quem você tá votando. Você é sócio torcedor, você tem direito a voto. Antes de você votar no teu amiguinho, no teu parceiro, no teu parça, procura saber o que ele vai fazer pelo Vasco da Gama. Se ele tem projeto, se ele tem patrocinador, se ele tem empresários colados com ele, qual é a influência que ele tem no mercado, se ele tem influência no mercado econômico, se ele tem influência, né, com empresas, o que ele pode trazer para o Vasco da Gama, o que ele pode agregar. Não é simplesmente votar não, cara, por votar não. Porra, um monte de empresário dentro do Vasco da Gama, um monte de sócio, votante, importantes, empresários, e faz uma besteira dessa com o Vasco da Gama. Faz essa maldade, essa covardia com o clube, cara. Vota no amigo, vota no parceiro. Porra, que porra de voto é esse, gente? Vamos votar com consciência, cara. Nas próximas eleições, vamos entender qual é o projeto que o candidato tem. Aí eu falo pro youtuber também, aí, ó, você que tem canal com mais de 300 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, você que tem força, você que tem palavra para poder falar. Cara, vai lá no candidato, senta com o cara, mano, entrevista o cara direito, pergunta para ele qual é o teu projeto, irmão. Me mostra, me prova que você tem contato com essas empresas, me prova que você tem contato com esses empresários, me prova que você vai poder ajudar o Vasco da Gama. E aí sim, cara, você começa a fazer o teu vídeo em cima daquilo que você acredita. Mas não escolhe um candidato inicial não, cara. Entrevista todo mundo, pede provas, pede documento, lê, vê, mas não. Eu vou fazer a cobertura do Jorge Salgado, eu vou fazer a cobertura do Pedrinho, eu vou puxar sardinha pro lado do fulano, porque fulano... Fora os canais que ficam sendo ajudados. Porque a primeira coisa que o ser humano faz é se vender. E aí estamos nessa situação aí, ó. O Vasco da Gama tá aí porque muitos se vendem. Muito canais, muito youtubers, muito influencers se vende. Até mesmo jornalista, cara. Porque querem... mas como eles se vendem? Se vendem da seguinte forma. Eles querem ter autonomia para poder entrar nas entrevistas coletivas.
eles querem ter o privilégio de ter notícias, né? Como é que eu posso falar? As notícias em primeira mão. Então você vê canal que dá notícias de primeira mão. Por quê? Porque ele está fechado com a gestão. Tu vê que ele não vai falar mal da gestão, irmão. A gestão pode fazer o que quiser. Esse canal não vai falar mal da gestão. Por quê? Porque todas as notícias é dada para ele em primeira mão. Ó, vamos contratar tal, a gente já pode anunciar. Ó, tá acontecendo isso, pode anunciar. E aí você acha que um canal desse, ele vai falar mal da gestão? Não vai, cara. Ele quer que essa gestão saia? Não quer. Ele está vendo o Vasco se afundar, mas ele nunca vai querer ver que a gestão está fazendo mal ao Vasco. E ele não vai falar isso para você. E você vai lá, segue o canal, você faz tudo. Quero que vocês me sigam. Quero, porra. Ninguém tá aqui botando a cara para simplesmente ficar de mimimi, não. Quando eu fiz o meu canal, e eu tenho prova disso, eu não fiz o meu canal do Vasco. O meu canal se chamava Faça Você Mesmo, simples assim. Eu consertava as coisas na minha casa e mostrava para as pessoas que era possível você consertar as coisas na sua casa sem precisar gastar muito dinheiro. Um amigo meu, flamenguista, viu meu canal e falou: Sullivan, teu canal é maneiro, mas, pô, cara, tu falou um negócio do Vasco lá que viralizou, por que tu não continua nessa pegada? E outra, tu não se esconde, tu fala, tu não depende de ninguém. Então, cara, vai lá, cobre as notícias do Vasco, cara, e bota os podres pra fora. Falei, caramba, mano, que ideia boa. Um amigo meu flamenguista, cara, eu comecei a cobrir as eleições do Vasco de 2020. Foi aí que eu comecei a ver, gente, as mazelas, as pessoas que cercam o Vasco da Gama. Tudo rato, tudo pé de rato, tudo safado, mano. Aí você vê duas chapas que já estão há quantos anos no Vasco da Gama. A mais Vasco é sempre Vasco, elas são juntas. E elas só fazem mal ao Vasco da Gama, elas não fazem nada para ajudar. E o torcedor continua. Você vê que nas eleições você via os caras fazendo treta, os caras armando contra o outro candidato para poder sentar na cadeira. E mesmo assim o torcedor não acordou e o torcedor aceitou. É por isso que você tem o Vasco que tem, porra. Não tem como você sair desse lamaçal, porque você também é safado, é corrupto junto com a mais Vasco, que é sempre Vasco. Então você não consegue. Ah, Sullivan, mas pô, tu tá falando isso pra mim, mas eu não votei na Sempre Vasco. Beleza, acredito. Assim como eu também não votei e assim também como eu não apoiei. E eu sou sincero e falo pra você, eu apoiei o Levenciano, cara. Eu apoio o Levenciano. Mas tem problema você apoiar outro candidato? Não, não tem problema você apoiar outro candidato. O problema é quando você apoia e o teu candidato faz merda e você simplesmente se esconde e você simplesmente passa pano para ele. Você fica passando a mão na cabecinha dele e você não diz nada e você não defende o Vasco da Gama. E você simplesmente deixa as coisas acontecer. Assim como as pessoas que apoiaram Jorge Salgado não cobraram Jorge Salgado. Assim como as pessoas que apoiaram o Campelo na candidatura não cobraram o Campelo. Ninguém veio a público para reclamar, para falar, para dizer que Campelo estava fazendo erro, cometendo erros gravíssimos com o Vasco da Gama. Como o Jorge Salgado, que cometeu erros gravíssimos com o Vasco da Gama. Agora, quem apoiou o Pedrinho? Quem apoiou o Pedrinho tem que cobrar o Pedrinho, porra. Mas cadê a galera que apoiou o Pedrinho? Não aparece, irmão. Eu apoio o Levenciano incondicionalmente. Se ele sentar na cadeira, mano, e ele começar a fazer merda, pode ter certeza, vou sentar a porrada nele no meu canal, irmão. Não quero saber, ele não é meu amigo. Ele tá ali para poder trazer título pro meu clube, pro Vasco da Gama. Porque o clube é do torcedor, o clube não é deles, pô. Torcedor, acorda, porra. Começa a reagir, começa a entender o que é Vasco da Gama, o que é política. A gente tem que acabar com essa política destrutiva dentro do clube. E o youtuber não consegue. Os caras têm 1 milhão de inscritos e não conseguem. Eles têm vozes para poder falar, para poder gritar, para poder ajudar o Vasco da Gama. Mas muitos se esconderam porque não quer se indispor com a gestão atual. Mas como eu não preciso e não estou nem aí para a gestão atual, eu vou sentar a porrada aqui, não quero saber. E se o Pedrinho continuar fazendo a merda que ele tá fazendo, eu vou continuar também sentando a porrada nele. Tá fazendo coisas boas, eu vou elogiar, como ele fez. Coisas boas. Mas se continuar fazendo coisas ruins, eu também vou sentar a porrada nele, não tenho nada. Não é meu amigo, não conheço ele. E ainda que fosse, já falei, se minha mãe se candidatar a presidente do Vasco, meu pai, meu irmão, quer sentar? Tem certeza que tu vai sentar nessa cadeira? Tem. Então, beleza. Se fizer merda, eu vou te cobrar, parceiro. Essa é a questão. Mas muitos não cobram. Então, o Vasco fica sendo sucateado
o Vasco fica sendo destruído de dentro para fora até chegar um ponto em que nós não vamos ter mais clube para torcer. E os rivais estão aí, tripudiando, estão ganhando, levantando título. Aí toda vez que um levanta título, aí o vascaíno resolve se sensibilizar. Ah, o sentimento não pode parar, temos que continuar apoiando. Vasco é o time do povo. Aí vem com um monte de frases de efeito, um monte de frases feitas. Aí os youtubers ficam tudo desesperados, querendo que a torcida não pode desampara agora não. Vem, vambora, vamos apoiar. Apoiar quem, cara? Pra gente apoiar o Vasco, a gente tem que apoiar a gestão que tá atual, pô. E se pra mim apoiar a gestão que tá, a gestão tem que me provar que ela é uma gestão honesta, que ela é uma gestão capacitada e que ela tá apta a gerir o Vasco da Gama. Se ela não me prova isso, pô, como é que eu vou ficar gerindo? Assim como o Campelo não estava apto a gerir o clube, um médico gerindo um clube, uma gestão. Aí depois você me pega Jorge Salgado, velho. Ah, na época que Jorge Salgado poderia ter ajudado o Vasco da forma que ele ajudou, beleza. Ele era novo, ele estava a pleno vapor e na época dele era uma gestão diferente. Jorge Salgado hoje velho, destruído, não consegue gerir nada, até porque não foi ele que geriu o Vasco da Gama, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada. E aí? Entregou o Vasco da Gama nesse lamaçal e aí tá aí, ó. Pedrinho desesperado querendo fazer e não consegue. Mas, infelizmente, o torcedor não para pensar, o torcedor não para entender. E nós estamos nessa situação dificílima, calamitosa. Então, galera, para mim vai ser dessa forma aí, cara. Não dá mais para ficar aceitando isso aí, não. Eu tô já ficando desesperado porque eu tô vendo aí, ó, Edmundo querendo se candidatar, Zé Comé querendo se candidatar. Que porra, mano. Se esses caras entrarem no clube, infelizmente, irmão, não dá. Vai ser vala, vai ser, ó, falência, parceiro. Não tem condições de gerir clube nenhum. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu.